Bom, pessoal, para não ficar um vídeo muito grande, então eu fiz um vídeo com toda a explicação do que é o gênero entrevista e a leitura da entrevista do Zé Cabaleiro. E agora a gente vai fazer as atividades de interpretação de texto dessa entrevista, tá? Começando na página 84. Vamos lá? Bom, pessoal, então agora nesse vídeo nós vamos começar os exercícios mesmo sobre o texto que a gente leu, a entrevista com o Zé Cabaleiro, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, página 84, atividade 1. Você leu uma entrevista com o cantor Zé Cabaleiro. Volte ao texto e responda. Qual é o título da entrevista? Então vocês vão voltar aqui nesta página, ó. Pegar o título e responde aqui, tá bom? Quem realizou a entrevista? Então, em outras palavras, quem foi o entrevistador, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa parte, que aí vocês já vão ver quem que foi que entrevistou ele, tá bom? Aí aqui a letra C, D e E, vocês podem responder no caderno. Se achar um cantinho aqui, pode colocar, tá? Letra C, onde a entrevista foi originalmente publicada? Como você descobriu isso? Aqui já dá uma pista para vocês, ó, né? Então dá uma olhadinha aqui que vocês conseguem responder a C. Acho que dá até para colocar aqui. Por que você acha que Zé Cabaleiro foi entrevistado nessa ocasião? Aí vocês vão ler pela entrevista que a gente leu no vídeo anterior, vocês vão tentar responder a D, tá bom? E, na sua opinião, para que público a entrevista é direcionada? Para adultos, crianças, pais, adolescentes, enfim. Pelo texto, para quem vocês acham que é direcionado. Então, ó, nem precisa pôr no caderno, dá para responder aqui porque são respostas curtinhas, tá? Atividade 2. Logo abaixo do título da entrevista há um subtítulo, tá? Quando a gente... às vezes aparece um título e depois um subtítulo, tá bom? Aí vocês vão dar uma olhadinha aqui para poder responder. Aí vocês vão sublinhar esse subtítulo no texto. Subtítulo tem o título grandão e embaixo tem mais alguma coisa escrita. Esse é o subtítulo. Sublinhar, vai fazer aquele tracinho embaixo. E depois, é possível dizer que esse subtítulo complementa o título e traz informações sobre o álbum infantil anunciado, ou explica o título e informa quando o artista vai fazer a turnê de lançamento. Então, pelo subtítulo, vocês vão conseguir escolher uma das alternativas. Então, deem uma lida no subtítulo, tá? E daqui vocês conseguem responder, ok? Atividade 3. Antes do início da entrevista, há 2 parágrafos introdutórios no texto. Qual é a intenção desses parágrafos? Faça um X na alternativa correta. Aqui, ó. A entrevista mesmo, ela começa aqui, né? Tanto é que tem as perguntas estão em negrito, tá vendo, ó? Elas estão diferentes. Elas estão de cinza, na verdade, né, ó? Pra dar uma diferença. E antes dela tem esses 2 parágrafos aqui, tá vendo o espacinho, ó? 2 parágrafos. Por que tem esse comentáriozinho aqui do entrevistador antes da entrevista? Vocês vão dar uma lida, vão reler para poder marcar a alternativa correta. Mostrar a opinião de quem realizou a entrevista sobre um álbum de Zé Cabaleiro, ou apresentar o assunto da entrevista localizando o leitor e preparando para o que vai ler. Então, marca uma das alternativas. Atividade 4. Zé Cabaleiro é um artista conhecido por compor e cantar músicas para o público adulto. Mas, com base na entrevista, responda as questões sobre a relação dele com o público infantil. Então, pela entrevista, a gente percebeu que ele estava fazendo uma coisa inédita, que era um disco para crianças, já que ele é um cantor que canta mais para adultos. Então, vamos lá. Letra A. Por que Zé Cabaleiro decidiu produzir um álbum para crianças? Ele responde isso lá na entrevista. Então, vocês vão reler a entrevista para poder responder, né? Aí, página 85. Letra B. Antes de produzir esse álbum, que relação o artista tinha com o público infantil? Ele também conta isso lá na entrevista. Então, vocês precisam voltar lá,
Pode voltar no vídeo que eu li a entrevista, se precisar, para poder responder. Letra C. Além das músicas que Zé Cabaleiro compôs, quais ele cantava para os filhos? Ele conta isso também na entrevista, tá? Então, deem uma lida lá, só na parte da entrevista, para poder responder. Aqui, ó, nessa parte, você conhece alguma das músicas que ele mencionou? Não precisa responder, tá bom? 5. Releia esse trecho, prestando atenção às palavras em laranja. Tá vendo aqui? Então, vamos lá. O disco reúne 28 canções que vão de forró a rock e reggae, compostas por Zeca para os filhos Vitória e Manuel, quando eles ainda eram pequenos. Hoje, ela tem 16 anos e ele 14. A que ou a quem se refere cada uma dessas palavras destacadas? Então, esse que, ele está falando de quem? Do disco, das canções, do 28? Então, leiam com atenção para vocês responderem aqui. O eles, ó, quando eles ainda eram pequenos. Esse eles é quem? Os filhos, a Vitória, o Manuel, vocês vão colocar aqui para quem que está se referindo. O ela está se referindo a quem? E o ele. Então, leiam com atenção para vocês responderem na letra A. Letra B. No trecho, hoje ela tem 16 anos e ele 14, que palavra poderia ser usada no lugar da vírgula? E que palavra poderia ter aparecido após o número 14? Então, ó, hoje ela tem 16 anos e ele, vírgula, 14. Eu posso tirar essa vírgula e colocar qual palavra? Eu teria que repetir uma palavra que já está lá anteriormente. Hoje ela tem 16 anos e ele, o que eu poderia pôr? Tem 14, né? Então, por aí vocês conseguem responder, tá bom? Letra C. Reescreva esse trecho substituindo as palavras destacadas pelas palavras que você escreveu no item A. Então, por exemplo... Então, gente, ó, as palavras que vocês colocaram aqui, vocês vão reescrever essa frase substituindo o que está de laranja por essas palavras aqui. Então, vocês vão colocar: o disco reúne 28 canções. E o que vocês colocaram aqui no lugar do que, vocês vão substituir ali, reescrevendo aí. Só que eu acho que esse espacinho, no caso, vocês vão reescrever só... Ah, não, tem espaço aqui, é na C, né? Isso, tá? Então, vocês vão reescrever neste espacinho aqui da C, tá bom? Essa daqui não precisa fazer, tá bom? Página 86, vamos lá? Atividade 6. Em alguns trechos da entrevista, Zé Cabaleiro usa palavras ou expressões com sentido diferente do que a gente está acostumado, do usual. Então, olha lá. Explique o sentido do que é destacado nos trechos a seguir. Considere o contexto e utilize o dicionário se necessário. Então, vocês vão tentar, pelo contexto aqui da frase, tentar descobrir o que está significando isso aqui, ó. Letra A. E os dois já arranham um violão. Se a gente ler aqui ao pé da letra, a gente vai imaginar que os filhos deles estavam arranhando o violão, mas não é isso que ele quis dizer. Então, arranham aqui não é o sentido literal de arranhar mesmo, passar a unha, é outro sentido. Pelo contexto aqui, o que vocês acham que significa? Se não conseguir, procura no dicionário e vê se tem um outro sentido para arranham, tá? Letra B, ó, fazíamos teatro e música na raça, com paixão, e isso era muito bonito, romântico até. Esse na raça aqui, o que significa? Não tem nada a ver com raça, pele, tem a ver com outro sentido. Aí vocês vão me colocar aqui o que vocês acham que sentido é esse, tá bom? Número 7, releia esse trecho prestando atenção na expressão em destaque. Às vezes tinha que ficar horas acordado, pondo algum deles para dormir. E aí, quando esgotava meu repertório habitual, tinha que inventar moda. O que vocês acham que significa inventar moda nesse trecho? Que aí, nessa parte, é que ele conta que ficava cantando cantigas de niná para os filhos dele. Quando acabava o repertório das que ele lembrava, ele começava a inventar. Então, ó, o que será que é inventar moda? Será que é moda de roupa? Né? Será que o contexto está falando de roupa, moda, ou está falando de outra coisa? Então, vocês vão pôr aqui o que vocês acham que é esse inventar moda, tá? Letra B. Você já tinha ouvido essa mesma expressão em outra situação?
Então, se você ouviu, você coloca sim e como foi. Se não, você coloca não e pronto, tá bom? Número 8. Releia agora outro trecho da entrevista, olha lá. Como é a sua relação com o público infantil? Aí ele disse, ótima, muitos pais levam os filhos aos meus shows, acham barato. E aqui, nessa palavra, barato, é o barato de que não tá caro ou é outro sentido? Então, vocês vão pôr aqui, ó, qual o sentido da palavra barato? Bom, agora a última página, página 87, ó, letra B. A palavra barato é uma gíria. Gíria, vocês lembram que a gente costuma falar, linguagem informal, conversa, falar na gíria, uma expressão que vira moda e todo mundo começa a falar. Podemos dizer que o uso de gírias em um texto caracteriza uma linguagem formal ou informal? Então, acabei de falar para vocês, né? E por quê? Tá bom? Então, pela minha explicação, vocês já conseguem responder a letra B. A penúltima, né? Atividade 9. A palavra zoró, que dá nome ao primeiro álbum infantil de Zé Cabaleiro, é uma gíria utilizada na região Nordeste, como sinônimo de zureta, desorientado, maluco mesmo, tá? Observe novamente a capa do álbum, olha aqui, que até da girafinha que vocês viram no clipe do vídeo anterior, né? E aí, vamos lá. Letra A. Então, segundo o cantor, como são os animais mencionados nas músicas do álbum? Então, ele conta na entrevista como que são esses animais. Eles, ó, pela própria capa vocês estão vendo, não são animais como a gente está acostumado a ver. Letra B. Levando em conta as características desses animais e o sentido da gíria zoró, né? Por que provavelmente Zé Cabaleiro deu esse nome ao álbum? Então, olha lá, zoró significa maruquinho e olha os animais. Então, né, dá para perceber. E a última, número 10, volte à entrevista e repare em como ela está organizada. Volta lá na página da entrevista e observa. A entrevista que você leu está organizada em quantas partes? O que cada parte representa? Então, olha lá as perguntas, conta quantas são e responde aqui, tá bom? Letra B. No texto, que recurso visual foi utilizado na parte da entrevista para diferenciar as perguntas das respostas? Então, o o entrevistador, como que ele destacou as perguntas dele para vocês conseguirem diferenciar o que era pergunta e o que era resposta, tá bom? E aqui, para encerrar, um resuminho então do que é entrevista, né? A entrevista é um texto marcado pela interação entre duas ou mais pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Geralmente traz uma introdução para apresentar tanto o entrevistado quanto o assunto e a intenção. A entrevista pode ser oral, né, igual aquelas da TV, ou escrita, e costuma ser divulgada em jornais, revistas, televisão ou na internet. Ó, pessoal, vocês repararam que tinha uns ruidinhos no fundo hoje? Era por causa dessa mocinha aqui que estava acompanhando as gravações aqui nos bastidores, né, Helena? Dá tchau pra eles. Dá tchau. Ah, então vocês me desculpam pelos ruidinhos do fundo. Qualquer dúvida, já sabe, estamos à disposição, é só perguntar, tá bom? E tenha uma boa aula. Beijos, tchau, tchau.